E aí galera, beleza? Eu sou Eduardo e nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Bootstrap, beleza? A gente parou nas colunas, né? Falamos aqui do alinhamento, falamos do clear fix, né? Lá no final do texto aqui, que é para o texto ficar organizado assim, beleza? Agora nós vamos aqui no gutters. Os gutters são o padding entre as colunas que é usado para manter um espaço responsivo entre elas. Os gutters, na verdade, eles já são uma classe do CSS, né? Já é uma ferramenta do CSS, né? E aqui no Bootstrap ele só coloca já essa classe aqui, G. Então aqui, ó, o GX é usado no horizontal, né? Nas larguras horizontais, no eixo X, não é? Esquerda e direita. Os pais, né? A classe superior deve ser container ou container fluid e vai se ajustar aqui dentro do container. Eu já salvei aqui, vou abrir aqui o curso completo e lá embaixo, né, na nossa bagunça, ele mostrou as duas colunas aqui. Ctrl Shift C, né, para entrar em modo desenvolvedor, e ele deu esse GX aqui com 5. Se a gente botar 1, ele vai aproximar, né? Se a gente colocar 0, ele vai unir uma com a outra, tá? Isso no eixo X, por isso GX, tá? Vamos continuar aqui. E uma solução, uma alternativa para em volta aqui é você colocar o overflow hiding, tá? Overflow hiding significa que ele não vai mostrar a barra de rolagem. Ele mostra a barra de rolagem. Esse não é o melhor exemplo para mostrar para vocês aqui sobre o overflow hiding. Mas mais para frente, aí, quando a gente começar a desenvolver o site, a gente vai começar a perceber as diferenças, tá? Esse é o gutter Y, que significa o eixo Y, que é o eixo vertical, né? Para baixo e para cima. Tem o overflow hiding também, né? E ele mostra aqui a distância entre as colunas para cima e para baixo. Aqui, ó, se eu colocar 1, ele vai aproximar. Se eu colocar 0, ele vai unir. É dentro da row, tá? Então a row e o container vão estar juntos com o de cima. E dentro dessa row aqui, eles vão se separar pelo gutter Y para cima e para baixo, 5. Tá? Aqui ele diz o horizontal e os verticais, que é só colocar o G. Então, usando o mesmo exemplo que a gente já tem, se a gente colocar só o G e o 5, ele vai orientar as colunas, né, a ficarem todas com a mesma distância, para baixo e para cima. Deixa eu tirar isso. Para baixo e para cima e entre elas, beleza? Aqui ele especifica, essa é uma classe um pouquinho mais, uma classe não, né? Um exemplo um pouquinho mais detalhado. E aqui, ó. Deixa eu colocar uma margem aqui para a gente já ver aqui a diferença, né? Para ele não juntar um com o outro. Em vez de eu colocar o MY, né? Eu poderia só colocar o M. Não, teria que ser o MY, porque senão ele afastaria também das laterais. Ou sempre bottom, né? Tudo bem. Então aqui, o que ele escreveu aqui, ó? Nessa coluna aqui. Ele colocou que dentro dessa linha, abaixo do LG vão ser duas colunas e abaixo do LG vai ser gutter 2 e acima do LG para cima vai ser gutter 3.
olha só. 2 colunas. Aqui ainda é SM, MD, né? Aí chegamos no LG, 5 colunas. E o gutter aumentou, virou 3 no LG. A distância aqui é menor, tá? Se eu inverter aqui, colocar G5 abaixo do LG, ele vai manter uma distância maior. E quando eu aumentar, a distância vai ser menor. Esse a gente já fez, né? Que é o G0, sem gutters, né? E aproveitando esse vídeo dos gutters, também tem as utilidades para o layout, que é o margin e o padding, o toggle, que é a visibilidade, quando você clica, desclica, né? E o change display. O change display, ele funciona assim. Vamos clicar aqui display utilities e aqui inline block, isso são instruções dentro do CSS, né? De inline P2 ou padding 2, aqui é só para crescer o texto dentro desse negócio aqui, text white, né? O BG primário azul, e aqui tá igual, né? Inline, um do lado do outro. O de block é que cada um vai ser um bloco, praticamente uma linha, e para esconder elementos, por exemplo, ele tem o non-inline block, inline, que é um do lado do outro, né? A linha, e escondendo elementos, que você, por exemplo, você pode esconder os elementos para que eles não apareçam dentro de um parâmetro que você colocar. Vou colocar esse 1 aqui para a gente ver onde que ele está. Então a gente colocou aqui o row 1, né, para a gente saber qual que é a primeira, e a gente estabeleceu que é dNone, e no DLG ele vai ser block. Se a gente diminuir, ele vai sumir. Tá vendo? Isso é interessante para imagens, para você tornar alguma coisa mais legível quando você estiver numa tela maior, e numa tela menor ele esconder alguns elementos que não são tão necessários assim, entendeu? E praticamente é isso, a dprint, que hide on print, quando você vai só na tela ele aparece, e quando você clica para imprimir é que ele vai aparecer. É esconder os elementos numa tela larga e apenas mostrar na impressão. Tem uma que não está aparecendo aqui, né? Que está aparecendo só quando imprimir. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, né? Se eu tirar esse none aqui e colocar block, a gente vai ver ele, né? Mas vamos deixar aqui none, para que ele apareça somente na impressão. Esse é o que está dizendo aqui. Display in print. Bom, vamos ver aqui mais alguma coisa. Voltar aqui nas utilidades. O Z-index é a altura que você quer que ele apareça. Aqui ele já diz que o drop-down tem 1000 de Z-index, o stick tem 1020, o fixed tem 1030, né? Aqui ele mostra qual é o nível acima, né? Os Z-index são camadas, né? Você escreve o 0, e se você colocar o 1 vai ficar por cima, tá? O CS Grid é aquilo que a gente já viu, né? Que ele dá o exemplo, e você pode escrever o G-call para ele 3 colunas. Nada mais é do que as colunas, né? Só que num formato de grid. O responsivo, né? Você escreve o G, não é muito diferente do que aquilo que a gente já viu lá em cima, aqui nas colunas, no grid que ele fala, só que aqui é CSS Grid, né? Não tem muita diferença daquilo que a gente já viu, tá bom? E por enquanto é isso, galera. Aqui nós terminamos o layout, então, e agora nós vamos começar o content, né? Tem o reboot, que são as variáveis que ele inicia, né? Quando ele começa a abrir o arquivo. Tem a tipografia, as linhas, né? O HR, a lista, o inline code, que são o jeito de você escrever aqui, ó, para que ele não use o section como código, e sim como leitura, né?
o código para você escrever aqui, dar um exemplo. A gente vai usar bastante isso aí para mostrar como é que a gente fez aqui, né? A gente vai vamos começar a adaptar isso aqui para mostrar qual é o código digitado para que aconteça isso aqui, beleza? Sem que ele use o código, né? Que ele só mostre o que foi escrito. Tabelas, os forms, os pointers, né? E os buttons, que é o que aparece quando você passa por cima. Aqui aparece texto e aqui aparece a mãozinha de button, tá? Tem o endereço para você escrever aqui de uma forma mais interessante. Bastante coisa. Tipografia, as imagens. Então eu acho que agora a gente já vai começar a organizar o nosso site aí para que quem abra consiga interpretar o que está escrito, consiga ver o código, inclusive copiá-lo, né, para utilizar. Beleza, galera? A princípio é isso. Muito obrigado se você assistiu até agora. Se você está gostando do conteúdo, se você já assistiu algum vídeo, peço que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal. E tamo junto. Valeu!